ações. E na maioria das vezes em que eu dou uma entrevista, frequentemente as pessoas me fazem a seguinte pergunta: Bob, quais são os atributos-chave das pessoas prósperas? Bom, isso é algo que eu estudo há bastante tempo. Eu não era próspero antes de ler este livro, Pense e Enriqueça. Eu comecei a estudá-lo e isso me fez estudar todos os tipos de livros. Você sabe como é. Uma coisa leva a outra. E essa era uma das chaves que eu estava procurando. Agora, o que faz as pessoas serem bem-sucedidas? O que faz as pessoas serem prósperas? Como elas realizam as coisas? Eu acredito que elas têm certos atributos e certas atitudes. E a primeira, eu acredito que seja que eles têm uma definida e mensurável meta financeira. Eles têm uma definida e mensurável meta financeira, ou seja, eles sabem exatamente para o que está trabalhando. Agora, antes de estudar isso, eu nunca tinha objetivos financeiros. Eu costumava esperar ganhar mais dinheiro. Eu sempre quis ganhar mais dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca realmente conseguia ganhar mais dinheiro. E eu até acho que era por uma boa razão. E era porque eu realmente nunca estudava. Eu nunca mudava e nem queria mudar. Eu estava tentando mudar os meus resultados, mas sem mudar a mim mesmo. Então eu tenho 6 pontos aqui que eu realmente acredito que são a chave. E o primeiro é o que eu acabei de mencionar. Você tem que ter uma mensurável e definida meta financeira. Isso se você quiser ser próspero, né? A prosperidade não vem somente em forma de dinheiro, vem em todas as áreas da nossa vida, mas você realmente precisa ter isso bem definido. Você tem que mensurar isso. Você tem que ter um alvo. Afinal de contas, você tem que saber para onde você está indo. E a segunda é que essas pessoas que são prósperas, todas elas têm planos definidos de programação de estudo. Elas não estudam apenas periodicamente, elas têm uma programação definida para os estudos. Assim como elas têm um tempo definido para comer, um tempo definido para dormir, elas têm um tempo definido para estudar. E eu descobri que cada uma delas, sem exceção, tem um tempo definido para o estudo. E há muitos anos atrás eu iniciei um programa de estudos. E eu tenho milhares de livros hoje, embora em 1961 esse foi o primeiro livro que eu li. E eu já mencionei aqui em outros vídeos que eu não lia nem histórias em quadrinhos. E agora eu tenho um livro aberto aqui, um porta-livros bem na frente, para que eu possa sempre lembrar da leitura. De fato, eu acabei fazendo disso um hábito. E eu digo que eu adquiri o hábito de Ernest Gales. Na primeira vez que eu o visitei, eu vi um porta-livros na mesa dele e eu perguntei o que é isso. Ele disse, um porta-livros. E ele disse, eu deixo o livro aberto e eu estudo a mesma página às vezes por semanas. E eu pensei, uau, isso é muito interessante. E o terceiro ponto que eu pessoalmente acredito que as pessoas prósperas, todas as pessoas prósperas, estão continuamente à procura de novas fontes de renda. Eu descobri isso há muito tempo. E você pode ler as histórias dos antigos babilônios e você vai descobrir que, de fato, as pessoas prósperas, elas têm múltiplas fontes de renda. Elas não têm 1, 2, 3 ou 4. Elas têm várias fontes de renda. Então eu sinceramente acredito que uma pessoa próspera, ela está constantemente procurando maneiras de criar uma nova fonte de renda. Eu, por exemplo, estou trabalhando nisso o tempo todo, constantemente trabalhando nisso. O quarto ponto aqui é que você tem que se cercar de pessoas
de sucesso. Você não pode se misturar com pessoas que estão indo a lugar nenhum e esperar que você chegue em algum lugar. Isso simplesmente não vai acontecer. E você sabe por que isso não vai acontecer? Porque essas pessoas estão simplesmente andando em círculos. Até eu obter o livro Pense e Enriqueça, eu não tinha meta. E as pessoas que eram próximas a mim não tinham meta de vida, não tinham objetivos. Veja, eu era um produto do meu meio ambiente. E eu acho que é assim com todo mundo. E a bela verdade é que podemos criar o nosso ambiente. Hoje, as pessoas que me cercam têm uma direção. Elas sabem exatamente para onde elas estão indo. E elas estão seguindo rumo às ideias certas. E uma coisa também muito importante é que elas se unem a outras pessoas que têm o mesmo objetivo. E, consequentemente, se unem a outras pessoas bem-sucedidas. O quinto atributo que as pessoas prósperas têm é que elas escutam. Elas escutam. Agora, há uma distinção aqui. Uma certa pessoa disse para mim algo há anos atrás. E eu não entendi bem isso quando ele falou comigo. Ele disse: nós ouvimos com nossos ouvidos, mas isso não é escutar. Você ouve com seus ouvidos, mas escuta com suas emoções. Você tem que se permitir a se deixar envolver com a conversa da outra pessoa. Se interessar no que a pessoa está dizendo, você precisa se permitir se envolver emocionalmente com o que a outra pessoa diz. Isso é escutar com suas emoções. E por último, mas não menos importante, todas as pessoas prósperas que eu conheço esperam serem prósperas. Elas totalmente esperam ganhar. Elas não têm planos para perder. E elas não têm nenhuma estratégia extra. Elas realmente acreditam que vão ser prósperas. Bom, aqui estão os 6 itens. Vamos dar uma repassada neles. O primeiro é ter uma definida e mensurável meta financeira. O segundo é ter um programa de estudo planejado. E é claro, cumpri-lo religiosamente. O terceiro é estar constantemente pensando em novas e criativas fontes de renda. O quarto é se unir com pessoas de sucesso. Eles não perdem muito tempo. Eles não acham também que ninguém é melhor que ninguém, mas que só há algumas pessoas com melhores atitudes. Se unir a pessoas de sucesso. O quinto, escutar. E escutar com muito cuidado. E número 6, esperar ser próspero. Esperar totalmente. Não é um choque quando a prosperidade acontece. Eles esperam ansiosamente.